Deixa eu virar a câmera aqui. Beleza, mano, beleza. Show. Não, travou minha câmera, Douglas. Travou sua câmera? Travou. Poxa, tenta voltar de novo. Para virar a tela, sabe? Show. Vamos ver. Oxi, não tá indo não, cara. Calma Aí, ó, aí. o varão já se manifestou o varão aqui, ó. Eu acho. Fala Ai, Deus. Usa o seu profeta. Aê, mano. E aí, su- Juninho, tudo bem? tudo bem? E aí, cara, como você tá? Tô bem demais, melhor agora. E aí, pessoal, vamos junto aí, vamos pensar num texto aí. Júnior e eu estávamos conversando, e aí nosso coração foi queimando aí acerca de um texto. Eu acho que vai ser bacana a gente compartilhar e trocar as ideias aqui, tá bom? Maria Alves, seja muito bem-vindo. Vamos lá, a gente vai compartilhar um texto aqui de Josué, vai ser um flash bem rápido, mas eu acho que vai ser impactante para sua vida. Josué capítulo 1. Se você estiver em casa aí, estiver tranquilo, talvez você voltou da escola dominical, não deu para você ir hoje, quiser pegar sua Bíblia rapidinho, abrir Josué capítulo 1, versículo 1 aí, para a gente já começar. Juninho, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Ô Douglas, vamos adiantar para o pessoal aqui que nós vamos trazer alguns pontos teológicos, certo? Sim. Né? Nós vamos fazer uma exegese aqui hebraica, porém nós estaremos dando uma perspectiva psicológica também do texto. Né? Me apresenta aí para os seus colegas aí. Beleza. Pessoal, vocês que estão entrando aqui, que são do Momento Sabedoria, esse aqui é o Júnior, meu amigo aí. Já somos amigos há mais de 10 anos. Nos conhecemos através das redes sociais, na época do Orkut ainda. Através do Orkut. E assim, desenvolvendo assim, nós temos uma amizade muito bacana, cara. O Júnior é meu irmãozão. E aí a gente está sempre trocando ideia, sempre falando da Bíblia, sempre falando de coisa boa. Júnior é formado em psicologia, hoje já faz seus atendimentos, tem uma parceria muito bacana. Ele e a sua esposa têm trabalhado com afinco aí, na sua vida profissional, sua vida ministerial, então tem sido uma coisa muito maravilhosa. Então, assim, o Júnior é uma pessoa que não... É complicado falar dele, cara. É uma pessoa extraordinária. E aí, a gente vai aproveitar, vai fazer essa ligação com o texto bíblico e com essa questão da psicologia. Você que talvez pode estar enfrentando algum tipo de problema, Júnior vai te dar uma palhinha de uma terapia gratuita aqui. Se quiser mandar uma pergunta, tá bom? Quero ver essas lives todos os dias para aprender. Aí, ó, vambora aí. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo nosso, pessoal. Quem aqui não me segue, das pessoas que estão aqui, pode me seguir, né, Douglas? Nós vamos fazer... Rapaz, você é doido. Vamos dar uma palhinha para eles, Douglas, do que a gente isso tem estudado. Aí. Daniel chegou aí. Daniel, segura aí, Daniel. Não sai não, fica aí. Daniel é um amigo meu lá de São Mateus. Um grande abraço. Então, assim, o Júnior, como eu disse, ele é um psicólogo e a gente vai fazer essa dinâmica entre a Bíblia e a psicologia para que você possa entender. E isso é bem bacana, porque alguns traumas precisam ser vencidos, precisam ser quebrados. E nada melhor, né, do que nós juntarmos essas duas ferramentas preciosíssimas, que é a psicologia e a Bíblia Sagrada. Meu padrasto acabou de entrar aí, o Adeildo. Adeildo, fica aí, não sai não, tá? Seja muito bem-vindo, o Adeildo. Segura aí que a gente vai ter umas coisas bacanas para falar com vocês. Então, Juninho, quiser começar, você quer que eu leia o texto? Você quer ler o texto? O que você quer fazer? Não, vamos começar. Pode começar você dando aquele ponto que você colocou do Moisés, meu servo. Sim, bacana. Josué, meu auxiliar, pessoal, e aí nós vamos começar falar pelo Josué. De Josué, ele se encontra na Bíblia hebraica, né? Ele se encontra na Bíblia hebraica como um texto que a gente chama de profetas anteriores, que essa é a classificação da Bíblia hebraica, e na nossa Bíblia, em português, a divisão dele está nos profetas, ele fica entre os livros históricos. Então, na Bíblia hebraica, ele é um profeta anterior, tá? E na Bíblia nossa, em português, ele vai ficar como livro histórico. Ele enquadra dentro dos livros históricos. E é interessante a gente já parar a pensar que a gente sempre fala muito dessa questão do êxodo, dessa questão do pessoal no deserto, e essa ânsia, e esse desejo, esse afinco, e entrar em Canaã. Só que no capítulo 1 de Josué, porque você está fechando, né? Você está fechando uma etapa para começar uma nova etapa. Então, o livro de Josué é um livro de abertura de etapas, abertura de caminhos, é um disselar de um grande selo ministerial na vida de alguém. Isso é muito importante. Então, portas estão sendo abertas e portas estão sendo fechadas. Então, o livro de Josué nada mais é do que uma porta se fecha e é para outra porta se abrir.
Então você já tem que entender Josué dessa forma. Uma mudança de ciclo, né? Exatamente, uma mudança de ciclo. O legal é assim, ó, que aqui nós temos a materialização da promessa. Certo? Perfeito, então, perfeito. O pessoal caminhou no deserto 40 anos e agora eles estão de frente com Canaã, certo? Então nós precisamos romper, atravessar o Jordão para conquistar. Só que nós estamos diante da conquista, mas algumas coisas podem nos bloquear. Porque a figura de Moisés, a autoridade, o líder, o que ouvia Deus face a face e orientava o povo, não está mais entre eles. Né? Perfeito. Então o Douglas vai colocar o primeiro ponto do versículo 1, Josué, capítulo 1, versículo 1. Olha para você ver que como que nós precisamos aprender a lidar com a morte, com o luto. E a única certeza, Douglas, que nós temos da vida quando nós nascemos é que nós vamos morrer. Eu vou repetir isso daqui para eles, tá? A única certeza que nós temos ao nascer é que um dia nós vamos morrer. Pronto. Perfeito. Ponto. Né? Então, há uma dificuldade muito grande das pessoas aprender a lidar com a morte. Né? Porque tem toda essa simbiose, esse vínculo emocional. Né? Uma criança, ela não sobrevive sem o cuidado de um adulto. Então, um adulto tem que cuidar dela. Então, você cria uma relação. Né? Nós somos o ser biopsicossocial. Né? Nós somos biológicos. Nós precisamos da água. Tá? 70% do nosso corpo é água. Necessidades vitais. Né? Nós precisamos nos alimentar de nutrientes. E nós somos psicológicos. Então, nós pensamos, sentimos e agimos no mundo. Então, nós temos necessidades emocionais. Todo mundo tem necessidade de se sentir amado, protegido, guardado, se sentir vinculado, né, se sentir respeitado. Então, o ser humano ele tem múltiplas necessidades emocionais. Então, no versículo 1 aqui de Josué, nós vamos ter já um ponto para que nós possamos conversar a respeito da morte e do luto. Né, e uma vez que é um processo, tá, o luto é um processo, tem uma psiquiatra, a Elizabeth, que ela coloca aí as 5 fases do luto. Né, nós não sabemos como o luto, as fases, né, se é de raiva, se é de tristeza, se é de depressão, etc. e tal. Não, você pode oscilar entre essas fases, porém, o que acontece? Se a pessoa, depois de um ano e meio, ela não consegue aquele luto ainda afeta a rotina dela, o dia a dia dela. Então ela precisa sim de uma ajuda psiquiátrica e psicológica. Tá certo? Então introduz aí o versículo 1, cara, que você fez essa aplicação aqui, eu já fiquei maravilhado. Então vamos lá, pessoal. Você percebe, né? O Júnior é bem psicólogo mesmo. Então ele vai trabalhando essas ideias de uma forma bem bacana. E aí, olha só, no versículo 1 diz assim, ó, entrou meu amigo aí, o Felipe Aguiar, amigão meu, lá de São Paulo. Eu estive em São Paulo um tempo aí trabalhando, acabei conhecendo, nos tornamos amigos aí, família maravilhosa. Um beijo no coração, meu amigo. Então vamos lá. No capítulo 1 de Josué, versículo 1, o que você tem? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. E aí nós temos em hebraico, eu quero pensar essa frase aqui, né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Morte de Moisés, servo do Senhor. Em hebraico nós temos Mot Moshe Eved Adonai. Então nós temos Mot Moshe Eved Adonai. Isso é, morreu o servo do Senhor. 2 pontos aqui a gente precisa pensar. Primeiro ponto é, o servo do Senhor também morre. Tá? O servo do Senhor também morre. Ele é servo do Senhor. Uma das maiores figuras do Antigo Testamento é Moisés, e ele tem que passar pela transição de vida para a morte. Então, o que a gente precisa logo entender é que as desaventuranças, tá, também acontecem com os servos do Senhor. Os servos do Senhor também deixam de existir nesse plano físico aqui. Porque muitas pessoas têm a ideia do seguinte, mas fulano de tal era crente, porque passou por isso, servia ao Senhor, porque está passando por isso. Não, é porque isso faz parte da vida humana. E deixa eu afunilar um pouco mais.
O cara era servo do Senhor porque está passando tanto problema, tanta agonia. Esses problemas são reais, nosso. Isso eu vou deixar o Júlio falar, porque ele fala isso de forma mais perita. Então, preste atenção. Servos do Senhor, como Moisés, que tiveram uma vida estável, uma vida perfeita diante de Deus, também passa por problemas, tá? Então, Moisés morre, mostra que a vida é um ciclo. Segundo ponto, olha como é que o texto começa. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Quando o texto diz, e eu vou deixar o Júnior já comentar, quando o texto diz servo do Senhor, ele fala Eved Adonai. A expressão Eved, que é usada para servo no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica inteira, você encontra diversas vezes, sempre traz uma ideia de ser subjugado. Aquele que está debaixo dos pés de alguém, aquele que está sobre o poderio de alguém, aquele sem poder, aquele sem ter algum tipo de ação própria. Sempre que aparece essa expressão Eved, ela sempre vai estar ligada a servir. Tá? Sempre vai estar ligada a uma questão mais baixa da nossa humanidade, que é alguém que não tem poder sobre nada. Porém, tá? Entretanto, quando aparece a expressão Eved junto com Adonai, que Adonai é a expressão que é usada para Deus, é diferente. Já não é um servo subjugado, agora já é um servo junto com o Eterno. Já não é um servo pisado, é um servo junto, que anda junto com o Eterno. Já não é um servo que o mundo, a humanidade o pisa. Ele é um servo que anda de mãos dadas com o Eterno. Por isso que o texto de Josué começa dizendo assim, ó, Moisés morreu, mas morreu sendo o homem que andava junto com Deus. Moisés morreu, mas morreu sendo o homem que andava lado a lado com Deus. Isso é muito importante, porque o texto começa dizendo que Moisés é servo do Senhor e não fala que Josué é servo do Senhor. Presta atenção, não fala. Quando é que Josué vai receber esse título? Quando está finalizando o livro de Josué, o texto diz lá, e Josué é servo do Senhor. O livro começou, quem era o auge? Moisés. Mas o livro terminou, que o auge do livro era Josué. Isto é, Josué parou de olhar para a grande figura de Moisés e começou a se tornar uma grande figura. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente está preso na figura do outro e esquece de trabalhar em nós para nos tornarmos alguém maior diante do Senhor. Pode falar, Júnior, fica à vontade. Então, Douglas, o primeiro ponto que eu anotei aqui, Deus ele sabe a nossa hora de nascer e Deus também sabe a hora que nós iremos partir. Sim. Né? E o detalhe é que Moisés, ele sobe em cima do Monte Nebo, ele avista a terra prometida, Deus permite ele avistar a terra, mas Deus não permite Moisés entrar na terra. Aí você pode se indignar com isso. Você, mas como assim? O Moisés, ele fez o trabalho mais difícil, que foi ir até Faraó, tirar o povo do Egito, caminhar com o povo 40 anos no deserto, e agora que precisa atravessar o Jordão para conquistar e realmente materializar a promessa que Deus havia feito, porque no versículo 3, né, que depois nós vamos chegar lá, vamos com calma, nós vamos chegar lá. Então, ele precisava ser esse líder que ia levar o povo, conduzir o povo até a terra. Aí, mas como assim Deus? Né, o Senhor não permite. Né? O senhor não vai deixar eu entrar na terra. Como assim? Sendo que eu fiz o mais difícil. Né? Aí, lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, né? Um plantou, como que é aquele versículo? Paulo regou, mas quem deu o crescimento? Mas Cristo deu o crescimento. Mas Cristo deu o crescimento. Por quê? Porque é o Senhor que dá o crescimento e Ele que determina a hora que nós iremos nascer, a hora que nós iremos morrer. É Ele que determina o processo da promessa de Deus na nossa vida. Porque aqui nós temos um propósito. O propósito de Deus na vida de Moisés era libertar o povo. E o que acontece aqui? Ó? Isso que você falou assim, ó, no versículo, depois da morte do Senhor, morreu o Senhor e falou a Josué, filho de Nun, que era o quê? O auxiliar de Moisés. Uhum. Foi por isso que você explicou essa aplicação, que lá no final do texto de Josué, Deus vai chamar Josué de meu servo.
Mas aqui, Josué ainda era o que? Um discípulo. Josué aqui era uma pessoa, um aprendiz de Moisés. E Moisés se foi, e Moisés partiu. E aqui nós vemos que é uma característica de dependência emocional, não somente de Josué, mas de todo o povo. Por quê? Porque no versículo 2 diz, ó, meu servo Moisés está, Deus fala, né? Moisés, meu servo, está o quê? Morto. Se Moisés não está aqui, quem que vai ocupar o papel dele? Mesmo Josué sendo um discípulo, mesmo Josué sendo um aprendiz, quem agora vai conduzir o povo? Ele já está preparado, mas ele não vê capacidade em si. Isso é interessante, Júnior, você está falando, cara. Muito interessante, cara. Porque, olha só, o que você diz. No versículo 1, você vê que alguém está dizendo, ó, e sucedeu que Moisés é morto. No versículo 2, Deus está dizendo, Josué, Moisés está morto, cara. Acorda, ei, desperta, está morto. A obra não pode parar porque Moisés morreu. Então, acorda, ei, você sai do luto. O luto, ele tem um período de tempo. Então, assim, tá na hora de sair do luto. Não é isso? Por quê? Porque eu preciso cumprir minha promessa. Porque eu preciso continuar com o meu propósito. Então, pessoas entram e saem da nossa vida o tempo todo. Sim. Né? Tem um relacionamento. Você quebra esse relacionamento, isso não pode estacionar o que você tem. Não é isso, Júnior? Não pode tirar você do propósito de Deus. Daquilo que Deus te comissionou, daquilo que Deus está chamando. E Deus disse, Josué, meu servo está morto, mas prepara-se agora. Ó, prepara-te, né? Uhum. Qual que é a expressão? Que é um do significado é se levanta, né? Se levantar, torna-se válido, né? Então se levanta desse luto, né? Uhum. Sai desse luto, Josué. Se prepara. Passa esse Jordão. Sim. Você e todo esse povo para entrar na terra que eu te dei, a terra da promessa. Mas é porque a gente tem um problema, Júnior, nesse sentido. É porque parece que as pessoas que estão junto com a gente vai morrer nós dois juntos. Ó, nós somos parceiros, né? Nós estamos juntos aí na batalha. Então, quando morrer, morre os dois juntos. Aí a gente tem essa ideia. Quando a gente perde o outro, o que a gente faz? Ah, acabou. Para mim, só dava... Então, quem é dependente emocional do outro, realmente, quando o outro parte, quando o outro... Esgota os dois. Esgota os dois. Morre os dois. Entendeu? E é isso que eu estou falando. Ó, Moisés morreu, mas você continua vivo. Você continua vivo. Então Deus estava o quê? Resgatando a identidade de Josué. Deus estava mostrando para Josué o valor dele. Deus estava mostrando para Josué que ele já estava preparado. Até porque Moisés tinha esse propósito com Josué. Olha, Josué, fica aqui do meu lado. Você é o meu auxiliar. A Bíblia está dizendo, ó, é meu auxiliar. Sim. Certo? Na minha ausência, você estará. Mas e quando chega a hora? E quando chega o momento? Às vezes a pessoa ela não consegue, é difícil. Assim, ó, um casamento morreu, porque às vezes acontece, isso não quer dizer que aquilo que você tem que fazer tem que deixar de ser feito. Quando um namoro, né, ele morre porque já não dá mais para ficar junto, o noivado já não dá mais para ficar junto, quando você perde um amigo que você gosta muito e de repente vocês não se falam mais, as coisas não podem morrer porque tal pessoa, tal indivíduo morreu. A vida continua. É esse o acordar. Esse é o despertar do eterno. Esse é o despertar de Deus. Desperte. Não é porque alguma coisa morreu no meio do caminho, não chegou onde você achou que ia chegar, porque eu achava que chegaria em Canaã junto com Moisés, mas não deu para chegar. Não foi porque não deu para chegar que as coisas não precisam, que as coisas têm que parar. Não foi porque as coisas não deram para chegar aonde as minhas expectativas queria que chegasse, que agora morreu aquilo que Deus tinha. Então o que eu tenho que deixar bem claro é, algumas coisas e algumas pessoas alguns projetos, alguns sonhos morrerão no meio do caminho, mas isso não pode me tornar inválido para me continuar prosseguindo. Exemplo, você colocou na sua cabeça, vou montar uma empresa, vou montar uma empresa, e aí você pegou seu dinheiro, seu suor, investiu naquilo, e talvez não deu certo. Mas por isso você acabou sua vida, você se cobriu de luto, jogou cinzas na cabeça e diz, acabou, não vou reagir mais. Quem sabe você teve um problema, num tipo de relacionamento seu, que aí
você se cobriu de cinza e diz, não acredito mais no amor, não acredito mais na felicidade, não acredito, perder um amigo, não acredito mais em amigos, não acredito mais em relacionamentos. Não, para com isso. O que Deus está dizendo? Josué, acorda, está morto. O que está morto já foi. Agora quem está vivo é você. Não se sepulte junto com o que está morto. Olha, isso é lindo, gente. Não se sepulte junto com o que está morto. Não se coloque em um caixão com uma coisa que já morreu. Você precisa andar. Você precisa caminhar. Você precisa fluir. Se Moisés não chega em Canaã, você chega sozinho. A gente tem que cortar esse cordão umbilical e pensar que as coisas não vão andar se não forem como eu planejei. Às vezes, no meio do caminho, os planos são quebrados para ser refeito um novo plano. Né, Júnior? Pode falar, mano. Muito, muito bonito isso, porque no versículo 3 diz assim, ó, por quê? Por que, Josué? Ó, todo lugar, Josué, por que você precisa se levantar desse luto? Josué, por que você não pode se sepultar com o que está morto? Porque todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Moisés está morto, mas a promessa que Deus fez a Moisés ainda está viva. Se você, Josué, querer se sepultar com quem já morreu, não tem como eu cumprir a minha promessa, não tem como eu cumprir o meu propósito. Se alguém saiu da sua vida, preste atenção nisso aqui, se alguém saiu da sua vida, se alguém não chegou com você no destino, no propósito final, que era a promessa, era porque justamente essa pessoa não era para viver a promessa de Deus na sua vida. Sim. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas levará o quê? A morte. Nossa. Você está me entendendo? Sim, não, ô Júnior, deixa sequelas. Deixa eu só dar um alô aqui para um aluno meu aqui. Cadê ele? O Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Marcos é um aluno meu de hebraico, cara, é muito fera, muito inteligente mesmo, pastor Marcos. Ele comentou aqui, ó, são circunstâncias paralisantes, mas é necessário romper a inércia para alcançar as promessas e o potencial que existe dentro de nós. Perfeitamente. Então, o pessoal entrando aí, seja muito bem-vindo, Davi, estou vendo aqui, entrou aqui agora. Seja muito bem-vindo aqui, Daniel, está aqui ainda. Pessoal, vamos junto aí, pode comentar, pode falar alguma coisa, pode comentar junto com a gente. Isso que você comentou, Júnior, é tão interessante que o Josué, ele deixa sequelas. Quais são as sequelas? Moisés andou com Arão, com Ur e com Josué. Cadê o companheiro de Josué? Não tem. Josué não deixou ninguém depois dele. Moisés vem, deixa Josué. Mas Josué não deixou ninguém, porque ele ficou com sequelas. E nós temos um problema. Quando perdemos alguém, às vezes até caminhamos, mas fica sequelas. Porque você já não acredita mais nas pessoas. Você já acaba não acreditando naquilo que Deus tem para você. Você já acaba não acreditando nas coisas que poderiam fluir, poderiam desenvolver. E você simplesmente estaciona porque alguma coisa se perdeu. Porque um pedaço daquele grande quebra-cabeça que você tinha montado, ele perdeu um pedaço. E aí você vai levando uma vida arrastando, porque você não quer entender que tem que sepultar Moisés. Qual é a mensagem dessa live agora? Sepulte o seu Moisés. Sepulte o seu Moisés. Jogue bastante terra. Foi bom enquanto ele estava aqui. Não é para você esquecer. Lembre do grande momento. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, rapidinho. Porque no versículo 2 você tem: Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Levanta-te, tá? Levantar aqui em hebraico tem o sentido de, vai para cima. Vai para cima. Deixa de ser inválido. Você está se invalidando. Nossa, isso aqui é lindo. Você está se invalidando porque perdeu alguém. Porque você perdeu um relacionamento, perdeu alguém que você amava, mas era o meu coração, era um pedaço de tudo de mim. Eu sei, não é assim, não é fácil, mas preste bastante atenção. Você tornou-se inválido por causa disso. Olha só o versículo 3. Calma aí, só um minutinho. Vocês vão perceber aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui. Aí diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Sabe o que está acontecendo? Ele está perdendo aquilo que Deus está dando por causa de um momento que está preso no passado. O passado dele está fazendo ele perder
tudo que Deus tem para ele. Só um minutinho aqui. Tá? O passado dele está fazendo ele perder tudo que Deus deu para ele. Então, aprenda uma coisa. Desprenda do passado, porque senão você vai perder a terra prometida. Júnior, pode ficar à vontade. Ô Douglas, é assim, ó. As pessoas, às vezes, elas se acham incapazes se o mestre não está. Que nem o Josué não está. Mas você é dependente de Moisés ou você é dependente de Deus? Porque aqui que está o nosso erro. Moisés é a pessoa que irá nos preparar, nos capacitar, nos refinar. É a pessoa que vai fazer nós aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ter uma relação, um contato com Deus. Mas quando chega a hora, o momento dele performar, materializar aquilo que Deus prometeu na vida dele, ele se sente incapaz. Você está entendendo? Por isso que Deus está dizendo, Deus vai falar assim, se esforça-te, Josué. Deus vai falar, se esforça-te, Josué. Por quê? Porque assim como eu prometi para Moisés, a promessa que eu fiz para Moisés, eu vou continuar através de você. Mas você precisa aprender agora a não ser dependente de Moisés, mas ser dependente de Deus. Porque tem muitas pessoas que são dependentes do namorado, são dependentes do esposo, são dependentes da amiga, são dependentes da oração do pastor, são dependentes da intercessão da profecia, da revelação do pastor. Só que Deus está convocando Josué para dar experiências para ele. Deus está elevando Josué. Deus está se aproximando de Josué. E Deus está dizendo, Josué, não seja dependente do que você viveu com Josué, mas agora, com Moisés. Mas agora, Josué, você vai precisar ser dependente de Deus. Não se esvazie por causa do outro, né, mano? Não se esvazie por causa do outro. Sim. E aí, olha só. Você tem dois verbos aqui, ó. No versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, isto é, você tem que sair. Dispõe-te. Depois ele diz, passa. Agora passa. Essa expressão passa aqui, em hebraico, é linda demais, Júnior. Que ela tem uma ideia de atravessar. Atravessar, então, atravessar essa fase da sua vida, né? Atravessar essa fase, exatamente. O Jordão representa isso, né? Atravessar. Então, com esse panorama que nós estamos fazendo, é possível então, Júnior, nós temos problemas psicológicos em homens de Deus? É possível homem de Deus ter traumas? Fica claro, gente. Vamos parar com esse negócio assim, que é o demônio, que essa... Gente, sim, você tem forças malignas agindo e tal, mas homens de Deus também sofrem traumas. Homens de Deus também sofrem... Por quê? Você tem um grande número de pessoas para você levar para Canaã, a responsabilidade é imensa, mas você está olhando para o tamanho que foi Moisés. Presta atenção. Você está olhando o tamanho que foi Moisés e está se olhando assim, desse tamanho. Se comparando, né? Ele quer se comparar. Isso aí. Se eu não me engano, o Josh McDowell, ele mesmo que fala sobre isso, ele trabalha sobre essa questão, o problema da comparação. E qual é esse problema? Ele começa a trabalhar que você olhar para o outro, esse é o vislumbre da rede social, né? Você entra lá na rede social e parece que o cara é grande, fulano de tal é grande, você é pequeno, dá uma ideia da sua pequenez. Só que, na verdade, o que Deus está dizendo para Josué, você tem o que você precisa ter. Eu te dei o que você precisa ter para chegar até lá. Não invalide a sua história por causa da história alheia. Entrou um amigo meu aqui, o Ícaro, pastor Ícaro. Pastor Ícaro era lá de Minas Gerais, BH. Pastor Ícaro é crânio demais, Júnior. Nós temos que trazer ele aqui na live aqui. Ele é crânio demais. Então, o que Deus está dizendo assim? Ó, não invalide a sua história por causa do tamanho que foi Moisés. Você está impactado com o tamanho de quem Moisés foi e está esquecendo quem você é. Então por isso você não está conseguindo andar. Você está se petrificando porque você está olhando para quem foi no passado, esquecendo quem você é, gente. E isso é uma síndrome que acontece, principalmente quem vai pregar ou fazer alguma coisa. Tem fulano de tal no cartaz e eu vou estar pregando com fulano de tal, eu vou estar em tal lugar com fulano de tal. E aí você se sente tão pequeno, você se reduz. Só que Deus está dizendo assim... Então, só que é o seguinte, o grande está no cartaz, mas você também está.
E se alguém te convidou, é porque você tem o valor suficiente, você tem a unção de Deus, a graça de Deus, o conhecimento suficiente para estar lá. Mas você se compara, né? A gente tem esse problema, essa ilusão de ótica, a gente olha para o outro e a gente diminui. Só que, entenda, primeiro, quem você foi? Quem Josué foi? Servo do próprio Moisés. Tá? Você tem uma hierarquia aqui. Moisés é servo do Senhor e Josué é servo de Moisés. Aí, olha o versículo 9. Porque você percebe, Júnior, que no versículo 9, e a gente já não vai demorar muito, no versículo 9, ele apresenta que, mesmo Deus falando esse tanto de coisa com ele, mesmo ele falando de coisa, ele não se atenta. Presta atenção, olha o versículo 9. Olha o que Deus diz. No versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob o juramento prometido a seus pais. Sabe o que Deus está dizendo? Aí, ó, a comparação é uma armadilha. Perfeito, pastor Ica, perfeito. Olha o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, cara, não é por você. Vocês não vão entrar na terra, não é por você, Josué, é por mim. Então não interessa quem você é. Tá? Preste atenção. Não interessa o seu tamanho. O que interessa é que eu decidi que vou levar o povo até em Canaã. Então, vou te tornar grande o suficiente para que a minha promessa se cumpra. Então, não está no quantas línguas que o Josué fala. Se o Josué sabe falar hebraico, se sabe falar grego. Não está envolvido se ele conhece de história, conhece de geografia. Não é isso. Ah, ele conhece inglês, conhece não sei o que lá. Não, ele já trabalhou na multinacional. Não interessa, Josué. Eu decidi que quero levar meu povo em Canaã. E olhei para você e é você que vai levar. Pronto, acabou. Não é que Josué não tem que se qualificar, mas ele está se qualificando porque ele é aprendiz de Moisés. A parte dele ele já fez. Deus está dizendo assim, ó, a sua parte você já fez andando com Moisés. Agora é você minha já parte. Se formou, você já está formado, né, Josué? Eu já te formei, já te dei o certificado, já te comissionei, já te vocacionei, já dei o meu espírito sobre a sua vida. Já te dei a ciência do conhecimento, já te dei a autoridade, já te dei a revelação textual. Josué, mas ele não consegue enxergar o valor que ele tem. Sim, não, ele está preso. Ele não consegue. É que nem o Gideão, Juízes 6, né? Uhum. Quando o anjo do Senhor, a teofania, o próprio Cristo se apresenta a Gideão. Você é forte e corajoso, homem valente, homem de guerra. O próprio Deus está reconhecendo, Gideão, você é homem de guerra, você é valoroso. Aí o que Gideão disse? Se o Senhor realmente é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí ele faz essa pergunta, Deus não responde essa pergunta para ele e diz assim, através de você, Gideão, eu vou trazer a libertação para o povo de Israel. O que Gideão diz? Não tem como. Por quê? Porque eu sou o menor da minha casa e minha tribo é menor. Deus está vendo em Gideão, Deus está vendo em Josué, o que Josué não está conseguindo enxergar nele. Porque Sim. é uma distorção da nossa imagem. Nossa. Existem 3 níveis de crença. A crença sobre quem eu sou, a forma que você se vê, Douglas, a forma que você vê o outro e a forma que você vê o teu amanhã, o teu futuro. São esses 3 níveis de crenças que governam o nosso comportamento. E como que Gideão estava se vendo? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é menor. A síndrome de Gideão, né? A síndrome do impostor. A síndrome do sabotador. Né? Josué, seja forte e corajoso. Deus vai repetir várias vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Josué. Por quê? Porque aquilo que eu te dei, Josué, aquilo que eu... Né, a chama que eu coloquei, o propósito que eu coloquei na sua vida, é agora que eu vou fazer. É agora, é nesse momento, eu vou começar a fazer. Mas você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Olha o versículo 9, não foi isso que eu te ordenei? Ó. Não tenha medo, não fique assustado com o que Deus vai fazer. Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nossa, é lindo isso aí, mano. Em hebraico você não consegue. Mas Deus está dizendo, caminha, Josué. Deus não está dando caminho, né? Deus não está dando caminho para Josué. Engraçado, Deus está dizendo assim, ó, aonde você colocar a planta dos seus pés, né? Aonde que você decidir caminhar na direção que você decidir caminhar. Eu estou contigo. Ô Douglas, quantas pessoas você conhece que foi lá, se graduou, fez a faculdade e não consegue atuar na sua formação? Quantas pessoas que são pós-graduadas, né, estão trabalhando no caixa do supermercado, estão fazendo qualquer outra
atividade porque ela se vê incapaz. Ela tem essa síndrome do impostor, sabe, ela tem essa distorção da autoimagem. Há uma crença de fracasso instalada ali dentro dela. Só que Deus está falando para Gideão, por exemplo, Gideão, você vai ser o libertador. Eu não perguntei para você se você é o menor da sua casa. Eu não perguntei se a tua tribo de Manassés é a menor. Eu estou reconhecendo em você um guerreiro, um valente. Ô Douglas, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De uma aldeia sem prestígio, de uma comunidade? Pode vir alguma coisa boa lá dessa cidade que está aí no interior, no Espírito Santo, onde você está me ouvindo? Pode vir alguma coisa? Irmão, pode. Sim. Se Deus te chamou, se Deus te comissionou, se Deus colocou a chama no seu coração, se há esse propósito que arde no seu coração, e Deus vem confirmando os teus passos, Deus está dizendo para você, não tenha medo, seja forte, não fica assustado, porque o gigante pode ser grande, o exército do inimigo pode ser grande, mas seja forte, seja corajoso. Esse problema, Júnior, a pessoa se invalida, mas ela olha para, exemplo, a família dela, o histórico familiar, e diz assim, ninguém na minha família foi nada. Como é que eu vou ser alguma coisa? Ele resigna, né? Ele aceita aquela realidade. É isso aqui, eu nasci para isso. Eu nasci sempre para estar nessa posição. O máximo que foi isso aqui. Porque eu vou pensar em outra coisa. Pô, meu avô, eu sei que eram pessoas boas, pessoas que tinham um coração bom, porém, viver esse limite. Só que deixa eu te falar, quem quebra o ciclo é quem decide quebrar o ciclo. Deus quer quebrar o ciclo através de você. Isso. Exatamente, quem quebra o ciclo é quem quer quebrar o ciclo. Se você quer sair desse ciclo, dizer assim, não, eu sou sim, eu tenho capacidade sim, eu posso fazer uma faculdade melhor, eu posso viver um ministério melhor, eu posso viver uma vida próspera, eu posso viver uma vida abençoada, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso ser um orientador, eu posso ser um norteador de vidas. Eu posso, com as minhas postagens, com as palavras que eu falo, com meus aconselhamentos, eu posso nortear a vida. Você pode ser sim. Você tem que quebrar esse ciclo, porque senão você fica preso nisso, você vai ficar dando voltas, e não sai do lugar. E não sai do lugar. É o que Deus faz com... Gideão chegou, ó. Gideão, ele está no lagar, Deus está falando, você vai ter que sair do lagar. Não, ó, tem 32 mil aqui. Gideão falou assim, ó, quando eu comecei o meu ministério, eu tinha um problema de ficar dando volta. Dentro do lagar. Quando ele foi chamar o pessoal, ele falou, 32 mil não serve. Eu não quero gente igual eu que fica dando volta. Eu quero 300 que anda, que coloca o negócio para andar. Então essa é a questão. Não adianta ficar cercado de um monte de amigos em rede social e tudo mais, que também não anda, que tá ali, todo mundo. Como o Marcos comentou, tá na hora de viver a experiência. Tem que sair da experiência e ver a prática. Só que o cara gostou da experiência. Que a experiência é confortável, ficar ali tranquilinho, ninguém enche a sua paciência, ninguém chama você de enjoado, ninguém fica pegando o seu pé, ninguém fala que você é incapaz. Não, sai disso. Ah, mas fulano estava dizendo que eu sou incapaz. E daí que está dizendo que você é incapaz? E daí que está dizendo que você não tem capacidade de fazer isso aí? Pare de andar com 32 mil pessoas que não fazem nada e pegue 300 que andam, coloca o negócio para funcionar. Então, deixa você atenção. Pode falar, não pode falar. Não, quantas pessoas têm essa crença de fracasso? De se sentir inútil, Sim. de se sentir inaptos, de se sentirem feios. Quantas pessoas, por se sentirem feios, isso tem um impacto nas suas relações, né? Os solteiros, né? Se eu me vejo feio, por que eu vou paquerar aquela garota? Porque ela olharia para mim, né? Esses esquemas emocionais é um perigo de você, às vezes, se relacionar com uma pessoa, porque a pessoa se vê tão feia, né? Mesmo se eu aceitar o que vem, ela tem um transtorno de ansiedade social, né? De se relacionar com as pessoas, um relacionamento interpessoal. Ela tem as dificuldades dela, né? A pessoa tímida, retraída, entra muda, sai calada, né? Ai, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Aí eu não consigo, né? Eu sou tímido. Fobia social e por aí. Você está entendendo? Uhum. Então você precisa desenvolver essas habilidades quando você ouve a voz de Deus, a direção de Deus, e Deus está chamando alguém nessa live, né? Deus está chamando alguém nessa live. O conceito Nossa, Douglas, versículo 5, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Você vai ter persuasão, né? Você vai ter persuasão. Ninguém poderá resistir. Tem que romper o ciclo. E olha só,
ele fala no versículo 5, né? Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei... Não, essas duas palavras aqui para finalizar. Finalizar esse versículo. Não te deixarei nem te desampararei. Não, calma aí. Vamos lá. Ele diz assim, ó, a minha tradução diz abandonar, viu? A sua desamparar, me abandonar. Alguém pode ter te abandonado. Seu pai pode ter te abandonado, sua mãe pode ter te abandonado, sua avó pode ter... Todo mundo pode ter te abandonado. Não, Moisés te abandonou, porque ele morre. A morte faz as pessoas abandonar. Moisés te abandonou. Deixa eu te falar assim... a morte ela pode ter significado mesmo. Sim. Pessoas que te abandonaram, desamparadas, né? Presta atenção, Josué. Na vida, na etapa da vida, as pessoas podem te deixar. Podem deixar porque adoeceram, porque mudaram de estado, porque vocês não conversam mais, porque morreram. Mas tem uma questão. Eu sou eterno. Eu sou eterno. Eu não vou deixar você. Eu vou seguir contigo. Preste atenção, pessoal. Assim serei contigo e não te deixarei. Cara, isso aqui não é talvez, não é uma possibilidade. Isso aqui é um imperativo, isso aqui é Deus dizer assim, ó, eu não vou deixar você. É uma promessa, Deus está prometendo. E depois ele diz assim, ó, nem te desampararei. O que ele está dizendo? Se você entrar, é como se Deus... Júnior, nós estamos numa mesa aqui, fechando um acordo. Pega na minha mão aqui. Fechou o acordo. Se você fechar esse acordo, vou te dar duas coisas importantes. Só nesse versículo, tem duas coisas. Primeiro, não vou te deixar e nem desamparar. O que Deus está dizendo para você? Depois que você apertar a mão de Deus nesse negócio, depois que você fechar e dizer assim, tá bom, Senhor, vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Acabou. Ele te promete que não te deixa nem te desampara. Então, assim, o que a gente precisa? Pode falar, Júnior, pode falar, com vontade. Não, o versículo 7, ó. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Sim. Não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Mas acredite, né? Confie naquilo que eu falei. Não se desvie daquilo que eu falei porque alguém está falando. Não se desvia porque você é incapaz, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não é preparado. Não se desvie. Não, mas, esteja na minha lei que eu orientei. Segue aquilo que você aprendeu com Moisés. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Para que seja bem sucedido, né? Está se auto-sabotando, porque ele não quer... Às vezes, por exemplo, você vai lá e tira a carteira, e você não tem experiência, aí alguém passa na rua e fala, aí você está dirigindo, você não tem experiência, barbeiro. Aí você fala, não vou dirigir mais porque falaram que eu não sei dirigir. Aí você vai fazer tal coisa, tá vendo? Não sabe fazer. Aí você vai lá e se diminui, nossa, tá vendo como é que eu sou inferior? Tá vendo? Fulano de tal fez e conseguiu. Fulano de tal chegou lá primeiro do que eu. Fulano de tal, e a gente tem esse problema. Olha que interessante. Josué é servo de Moisés. Isto é, ele não é um servo rebelde. Ele não é desobediente. Ele acredita no Moisés, só não acredita nele. Júnior, vou repetir isso aqui. Isso aí é forte. Ele acredita no Moisés, mas não acredita nele. Isso é importante pensar. É a gente que tem esse costume de acreditar no outro. Isso, perfeito, tá certíssimo. Só que o problema de a gente acreditar no outro e deixar de acreditar em nós, sabendo que Moisés é servo do Senhor, mas você também é servo do Senhor. Sabendo que Moisés tem uma chamada de Deus, você também tem. Só que você acredita que Deus pode usar Moisés, mas não pode usar você. Você acredita que as coisas boas podem chegar a Moisés, mas não pode chegar a você. Você acredita que as vitórias podem chegar a Moisés, mas não pode chegar a você. E a gente se sabota tanto, porque você fala, estou até preocupado, as coisas estão muito boas para mim. As coisas começaram a melhorar demais. Ela tem aquela sensação catastrófica, né? Que uma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Porque ela tem essa ideia, que nem para mim, já que para mim dá tudo errado, né? Já que para mim as coisas não acontecem, está estranho, né? Mas não, é Deus te abençoando, é Deus te guardando, é Deus te honrando. Mas ela tem aquela sensação que vai ficar pobre, que vai falir, que vai perder todo o dinheiro, que a qualquer momento o marido vai embora, que a qualquer momento vão tirar ela da liderança, que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, que ela não vai terminar, que ela não vai concluir, que ela não vai performar, que ela não vai realizar. Tô feliz demais para ser verdade.
né? Estou feliz com essa seriedade. Não, não é possível eu estar feliz assim. Não é possível. Ah, o pessoal teve corona e eu não tive. Teve gente que se foi e eu estou aí. Eu estou trabalhando. A empresa não sabe nem receber a felicidade, né, Douglas? Tem gente que não sabe nem receber a promessa de Deus. Isso não consegue receber. Por quê? Porque ele quer viver, mas ele não quer viver, né? Exatamente, ela vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, e não consegue. Aí você acredita no outro. Você não é porque você tem inveja, você não tem inveja, porque o Josué não tem. Josué acredita em Moisés, só não acredita nele. O texto começa, gente, o texto está aqui, ele tem uma importância tamanha. É dizendo, acorda, de novo, vou repetir de novo, acorda, sepulte o Moisés, que agora é a sua vez. Ô Josué, está no seu momento, está na sua vez. Você fez o que você tinha que fazer. Moisés fez o que tinha que fazer. Você fez o que tinha que fazer estando com Moisés. Agora você tem que fazer sozinho. E aí, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, repito o que eu tinha dito desde o início. Moisés, ele anda com esse sucessor Josué, mas Josué não deixa sucessor, porque ele tem traumas. Porque quais são os traumas que podem nos pegar? Se eu perdi uma relação, nunca mais eu posso ter uma relação instável. Ah, não. Essa pessoa não é possível existir amor. Não é possível existir carinho, não é possível existir isso aqui. Não, já fui muito enganado. Já fui muito enganado. Isso aqui é mentira. Eu sofri tanto com os meus pais, né, que agora eu não quero gerar filhos, que eu não quero ter filhos. Exatamente. Sofri tanto no antigo relacionamento, que agora eu não quero ter outro relacionamento, porque homem engana, mulher engana. Sim, engana, mas nem todos. Mulheres enganam, mas nem todas. Homens enganam, mas nem todos. Tá? Ah, não sei o que lá, eu tive problema, fui fazer uma parceria, deu errado. Tá, tem parcerias que dão errado, mas tem outras que dão certo. Ah, mas a pessoa foi dissimulada, mas nem todos são. Se você falar que todos são, você está incluso no todos, então você também é. Então o que a gente precisa parar e pensar? Tirar lições, né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, que por algum motivo dá errado, nós nos frustramos, nós nos cansamos, nós precisamos extrair lições, né? É aquela velha metáfora. Porque a pizzaria do vizinho está lotada e a sua do lado está vazia? Basta você aprender, né, o que ele está fazendo e fazer igual. Se a sua está vazia, é porque você não está usando a metodologia, a maneira, a forma que ele está fazendo. Será que você precisa melhorar a qualidade da tua pizza, do seu atendimento? É simples. Eu costumo dizer que Caim matou Abel porque Caim não queria ser aluno. Caim matou Abel porque não queria ser aluno. Porque se o Caim fala bem assim, Abel, como é que você fez para Deus te responder? E o próprio Deus falou para ele, né? É só você entregar o sacrifício de novo. Entrega de novo. Se fizer direito, vai ser atendido. Vai ser atendido, pessoal, né? Cuidado com essa cena. E aí eu te falando, Caim já é uma figura totalmente maléfica. Né? A gente pode fazer umas lives depois sobre isso. Eu estou falando de Josué, um cara que tem um coração bom. Quando você olha o texto, coração puro, um coração sincero. Só que gente com coração bom está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque ele olha para o outro grande demais e vê se pequeno demais. Ele olha para o outro exaltado e se vê que não tem capacidade. Ele olha para o outro indo e se vê pequeno e fala assim, não, eu achei que eu ia ficar o tempo todo na sombra de Moisés. Mas Deus precisa às vezes matar o Moisés para que o Josué crie asas. Às vezes o Moisés precisa ir para que você crie asas. Eu estou dizendo que as pessoas que você ama têm que morrer. Não é isso. Estou dizendo o seguinte, assim, ó, você tem que desprender um pouco para você descobrir quem você é sem outro. Pensa em uma coisa. Quem você é sem a sua sombra? Reflita nisso. Quem você é sem a sua sombra? Quem é você sem... Porque às vezes a pessoa... Isso também tem um quadro, que o Júnior que é psicólogo sabe disso. Tem pessoas que sofrem, ela se esvazia demais, né? E ela, borderline, né? Ela se esvazia demais, ela é vazia por completa e ela vive por causa do outro, ela morre por causa do outro. Ela vai ter um ciúme exagerado e por aí vai. A gente precisa entender o seguinte, quem eu sou sem o outro. Quem eu sou sem tal pessoa. Deixa eu colocar um ponto aqui. Pessoas com esses traços de dependência são pessoas que elas não conseguem cortar o cordão umbilical e sair, por exemplo, da casa dos pais. Porque o mundo assusta elas, né? O mundo assusta elas. Elas se veem incapazes de dar conta da vida. E são aquelas pessoas que estão com 30 anos, 40 anos e ainda estão na casa dos pais. Né? Quando não, elas até se relacionam, só que ela quer a casa na rua da mãe. Ela quer a casa do lado da mãe.
quer morar pertinho, né? Porque eu preciso da minha mãe, eu preciso do meu pai. E a maior honra que um pai e uma mãe pode ter é quando o filho chega na idade adulta, ele é autônomo, ele é independente. Existem muitos pais que são narcísicos, né? Existem muitas mulheres viúvas que elas fazem dos seus filhos maridos emocionais, né? Para preencher, né, todo aquele vazio, e ela quer controlar a vida do filho, ela quer controlar as exposições dos móveis da casa da sogra, da sua nora. É aquela mãe que interfere, né, aquela mãe narcísica, né, que criou os filhos para ela se sentir bem, né? Ela coloca os filhos naquela posição de dependência. Vocês dependem de mim para sobreviver. Né, solapa a autoestima, a autonomia, a independência dos filhos, né? Tudo que os filhos vão fazer não está legal, não está mal feito, deixa que eu faço, você não faz nada direito. Se você ouviu muito isso, provavelmente é difícil você se desvincular com a sua mãe, com os seus pais. Por quê? Porque automaticamente os seus pais ensinaram você a ser refém deles, né? Ou pais superprotetores, né? Pais que super protegem os filhos de passar por frustrações, dificuldades, etc e tal. Só que quando nós estamos em Deus, Deus faz um convite diferente para nós vivermos a promessa de Deus na nossa vida, né? E nós entrarmos na terra prometida, né, Douglas? Porque tem tantas pessoas que sonham, né? Sonham, desejam, mas na hora de conquistar, elas se acham indignas, né? Elas se acham incapazes. Será eu? É como nós trouxemos na introdução aqui dessa live. Foi maravilhosa, viu, Douglas? Muito bom fazer essa live aí com você, estar com você. Show de bola. E assim, eu quero finalizar a minha parte dizendo, né? Chore o seu luto. Chore o seu luto. Dói, machuca, fere. Não sei quanto tempo o seu luto dura. Para uns, o luto dura uma semana. Para outros, o luto, como os egípcios, duravam 40 dias. Para outros, dura até 1 ano. Para outros, pode durar 2, 3 anos, 4 anos. Não sei quanto tempo vai durar seu luto. Mas chore tudo, mas uma hora sem sair do luto. Eu quero deixar um critério aqui, para a gente finalizar. O luto, ele tem as suas fases, né? Júnior, quando eu preciso de ajuda para enfrentar o luto, viver, né, para mim, enfrentar o luto e me recuperar. As memórias, elas não são apagadas. E nós só temos saudade daquilo que foi bom, de pessoas que nos deu amor, carinho, afeto, respeito, pessoas que foram significativas. Ou você vai ter saudade de uma pessoa que te violou, que abusou de você, que te maltratou, que te batia, que te agredia. Quem que vai ter saudade de uma pessoa dessa? Nós só temos saudade de pessoas que foram importantes para nós, né? Então, se você está inserida nesse contexto de luto e você não consegue se libertar, aí você precisa de ajuda, né? Porque isso acaba afetando os seus relacionamentos. Afeta os seus relacionamentos. Afeta a dinâmica do seu casamento, dos seus filhos, na sua saúde emocional, né? Pela ausência daquela pessoa, você deprime, você etc e tal. Então você precisa sim procurar ajuda. Se você perceber que você ou alguém próximo de você está nesse ciclo, né? Porque às vezes alguém se vai, né, se parte, nós estamos vivendo. Eu tenho recebido muito no consultório pessoas que perderam os seus entes queridos para o Covid, né? E assim, uma coisa assustadora, né? Que foi ali, assaltou, pegou de surpresa pessoas que perdeu seu pai e sua mãe em 1 semana de vírus, né? Não conseguiu nem se despedir num velório, apenas 20 minutos. Né? Então nós temos, no Brasil, que morreram mais de 600 mil pessoas, nós temos muitas pessoas que estão passando por esse processo, muitas mesmo. Isso é tremendo, Júnior, porque o pessoal que está nos ouvindo agora, eu acho que isso deve fechar muito bem, porque quando a gente fala de luto, sim, né, você tem algum tipo de luto, tem lutos emocionais. Então tem cortes que a vida permitiu, né, em relações de amizade, de
relacionamentos amorosos e que às vezes são cortados. E por isso você se frustra. E porque houve uma traição de um amigo, houve a traição do esposo, de uma esposa, e por isso aí você se bloqueia. E o que Deus está dizendo para Moisés, para Josué, é o seguinte: viva o luto, você viveu o luto, você passou pelo luto, só que está na hora de você continuar caminhando. Está na hora de você voltar a caminhar. Está na hora de você andar, atravessar, que é a palavra que aparece lá. Atravesse. Isso é, saia. Atravessar é você sair de um lugar, de um polo para o outro. Você está no polo norte, vai para o sul. Está no leste, vai para o oeste. Saia desse polo e vai para o outro. Saia dessa região e vai para outra. Quando é que isso vai acontecer? Chorou um ano. Não, Deus, eu estou chorando meu luto, eu estou sofrendo. Beleza, mas uma hora esse luto tem que acabar. Esse luto tem que acabar. E aí nós temos aqui o Júnior, que ele é psicólogo, pessoal. E caso você esteja passando por trás com isso aí, entre em contato com ele vai atender vocês. Só que eu também acredito aqui nessa live que isso foi importante para nossas vidas, não para vocês que estão nos ouvindo, mas para nossas vidas, que é preciso romper esse luto. Uma irmã está dizendo, deixando um testemunho aqui, ó, tem um colega minha de trabalho que perdeu uma mãe, Covid-19, uma semana e o irmão em outra semana. Faz um ano e ela não está bem. Eu tenho também pacientes assim. Eu tenho um paciente meu que a irmã dele morreu no dia 9 de abril, que era cadeirante, e a mãe morreu no dia 11. Sim. Morreu. Eu tive uma perda na minha família, em um ano eu perdi 2 parentes assim, bem próximos. No outro ano já perdi meu avô. Então, assim, foi uma perca. Só que é o seguinte, dói, sofre. Só que é o que o Júnior disse, as lembranças. Então, quais são as lembranças boas? O momento com churrasco, o momento de alegria, descontração e tal. Só que a gente tem que viver, a vida tem que continuar. Porque não adianta você se prender no quarto, você se trancar. Não adianta. Você vive esse luto, sofra isso, passe por esse momento, mas uma hora você tem que suspirar, levantar, cabeça para cima, joga água no rosto e a vida continua. É fácil? Não, mas a vida continua. O nosso irmão aqui, ó, Serem Palavras, diz assim, ó, quando vai ter outra live? Deixa aí claro para nós, por favor. Deus continue usando vocês. Tal. Vai ter amigo, muitas lives. Então, me segue nas redes aí, ó. Né? Semana começando agora, hoje é domingo, começando a semana. Nós vamos iniciar agora a semana já, fazendo outras lives. Nós vamos fazer outras lives já tem uns 2 temas aí. Vamos colocar a programação anteriormente, isso, né, isso aí. Essa semana eu vou... Essa semana eu vou estar em viagem, essa semana eu vou para o Rio, quinta-feira, mas já quero começar a colocar esse material, a disponibilizar esse material, as suas comunicações, e a gente vai crescer muito aí. Porque é essa a ideia, né, Douglas? Crescer, né, cara? Perfeito. Então, ó, você segue o Júnior, quem me segue o Júnior, e quem segue o Júnior lá, quiser seguir a página Momento de Sabedoria, vai seguir a página Momento de Sabedoria, que é onde eu posto as coisas, e aí eu vou estar postando, o Júnior também vai estar postando, qual vai ser o nosso calendário a respeito das lives. Nós vamos fazer várias lives, vamos fazer várias mesmo. No mínimo aí 2, 3 lives por semana, vamos fazendo. Vamos fazer bastante live. Isso, bastante live, nós vamos fazer bastante lives aí, pra gente ter esse bate-papo, vocês podem conversar, podem comentar aqui, vai ser muito bom, tá bom? É muito difícil cada um administrar de uma forma, é verdade, por isso eu tô falando, minha irmã, Mônica, a gente precisa viver o luto, a gente passa por essa fase, é intensa, é terrível, uns gritam, outros choram, outros ficam muito para baixo, e beleza, mas o que acontece? Uma hora tem que acabar, porque senão a gente morre junto, e se a gente morrer junto, a gente não deixa história nenhuma. Então, é só você pensar, quem se foi... E tem outras pessoas que dependem de você também, né, Douglas? Exatamente. Que nem Deus está falando assim, ó, olha Josué, Moisés se foi, eu vou honrar a promessa que eu fiz a ele, mas eu preciso colocar esse povo na terra. Então, às vezes, como que uma mãe depressiva, quem já teve uma mãe depressiva, que teve que cuidar da mãe, uma mãe que ficou doente, um adolescente, uma criança que teve que cuidar da mãe quando ela tinha que ser cuidada, porque existem outras pessoas próximos a nós. Eu estou dizendo para você, o luto ele tem que ser respeitado. Mas existem também outras pessoas que precisam de você. Então, se você não está conseguindo transcender, isso afeta a tua rotina, afeta o seu psicológico, o teu emocional, a ponto de perder dias de trabalho, de serviço.
de deixar você na cama, depressivo, deixando de você fazer as atividades básicas da vida, né? Se autonegligenciando e negligenciando o cuidado dos seus filhos, seu esposo, seu relacionamento, sua vida, aí você precisa de ajuda, aí não tem o que fazer. Tá bom? Sim. Douglas, um forte abraço, obrigado aí por esse momento, pessoal, por essa live. Um abraço aí para vocês. Então, semana que vem, né? Já estou iniciando a semana. Essa semana nós vamos estar fazendo outras lives aí, vai ser muito bom estar com vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Qualquer coisinha, vai lá na página do Júnior, vai na minha página e vai ter um atendimento muito bacana. Grande abraço. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Até. Tchau.